Capítulo 12. Conclusão. O despertar de tudo. Este livro começou com um apelo para que fossem feitas perguntas melhores. Partimos da observação de que indagar sobre as origens da desigualdade significa necessariamente criar um mito, uma queda do paraíso, uma transposição tecnológica dos capítulos iniciais do Gênesis bíblico, o que, na maioria das versões contemporâneas, assume a forma de uma narrativa mítica destituída de qualquer perspectiva redentora. Nesses relatos, o melhor que nós humanos podemos esperar são modestos ajustes em nossa condição inerentemente sórdida e, na melhor das hipóteses, uma ação dramática que impeça qualquer desastre iminente e absoluto. Até agora, a única outra teoria disponível é a que supõe a inexistência de uma origem da desigualdade, pois os seres humanos são naturalmente truculentos e, vez que os nossos primórdios foram violentos e miseráveis, o progresso ou a civilização, impelida em grande parte por nossa natureza egoísta e competitiva, são por si redentores. Embora muito popular entre os atuais bilionários, essa concepção é pouco atraente para todos os demais, sobretudo os cientistas com sua percepção aguçada de que os fatos apontam em outra direção. Não surpreende, portanto, que a maioria das pessoas sinta uma afinidade espontânea pela versão trágica do relato, e não apenas por suas raízes bíblicas. A narrativa mais rósea e otimista, segundo a qual o progresso da civilização ocidental inevitavelmente traz felicidade, riqueza e segurança a todos, tem ao menos uma desvantagem óbvia. Ela não explica por que a civilização simplesmente não se disseminou por conta própria, ou seja, por que as potências europeias viram-se obrigadas a passar os últimos 500 e tantos anos apontando armas para a cabeça das pessoas a fim de obrigá-las à sua adoção. Além disso, se estar numa condição selvagem era algo tão intrinsecamente miserável, por que tantos ocidentais, diante da possibilidade de escolher, mostraram-se tão ansiosos para abandoná-la assim que possível? Durante o auge do imperialismo europeu no século XIX, todo mundo parecia bem mais consciente disso. Apesar de lembrarmos daquela época como marcada por uma fé ingênua na marcha inevitável do progresso, o progresso liberal, à maneira de Turgot, nunca foi de fato a narrativa dominante da teoria social vitoriana, e ainda menos de seu pensamento político. Na realidade, os estadistas e intelectuais europeus da época estavam igualmente obcecados com os períodos da decadência e da desintegração. Para muitos deles, racistas declarados, a maioria dos seres humanos era incapaz de progredir e, portanto, merecia apenas o aniquilamento físico. Mesmo quem não compartilhava de tais concepções tendia a achar que os esquemas iluministas para a melhoria da condição humana haviam se mostrado catastroficamente ingênuos. A teoria social, como a que conhecemos hoje, surgiu em grande parte nas fileiras desses pensadores reacionários que, contemplando as turbulentas consequências da Revolução Francesa, estavam menos preocupados com os desastres que acometiam os povos ultramarinos do que com a crescente miséria e inquietação pública nas sociedades europeias. Como resultado, as ciências sociais foram concebidas e ordenadas em torno de dois questionamentos principais. Primeiro, em que momento fracassara o projeto do iluminismo, a unidade do progresso científico e moral e os esquemas visando o aperfeiçoamento da sociedade humana? E, segundo, por que as tentativas bem-intencionadas de solucionar os problemas sociais acabavam com tanta frequência, tornando as coisas ainda piores? Porque, indagaram esses conservadores, revelou-se tão difícil para os revolucionários iluministas colocarem em prática suas ideias? Por que não podíamos conceber uma ordem social mais racional e instaurá-la no mundo por decreto? Por que a paixão pela liberdade, igualdade e fraternidade desembocou no terror? Certamente
devia haver razões subjacentes para isso. No mínimo, essas preocupações ajudam a explicar a persistente relevância de um músico genebrino do século XVIII, de outro modo pouco destacado, chamado Jean-Jacques Rousseau. Os que estavam preocupados sobretudo com o primeiro questionamento viam Rousseau como o primeiro a colocá-lo de um modo caracteristicamente moderno. Já os mais preocupados com a segunda pergunta o representavam como um rematado vilão ignorante, um revolucionário simplório para quem a ordem constituída, por ser irracional, deveria ser rejeitada. Muitos consideravam Rousseau pessoalmente culpado pela guilhotina. Por outro lado, raros são aqueles que hoje se dão ao trabalho de ler os tradicionalistas do século XIX. No entanto, é o que deveriam fazer, pois foram eles, e não os filósofos do Iluminismo, os responsáveis de fato pela teoria social moderna. Há muito se reconhece quase todos os grandes temas das ciências sociais: tradição, solidariedade, autoridade, status, alienação, o sagrado. Foram levantados inicialmente por homens como o teocrático Visconde de Bonald, o monarquista Conde de Maite ou o político liberal e filósofo Edmund Burke, como exemplos do tipo de realidades sociais persistentes que, em sua opinião, os pensadores iluministas, e Rousseau em particular, haviam se recusado a levar a sério, e, conforme insistiam em afirmar, com resultados desastrosos. Esses debates do século XIX entre radicais e reacionários nunca cessaram de fato e continuam ressurgindo sob outras formas. Atualmente, por exemplo, quem se posiciona à direita tende a se ver como defensor dos valores iluministas e aqueles à esquerda como seus críticos mais ardorosos. Porém, nessa discussão todos concordam num ponto crucial. De fato, existiu algo denominado Iluminismo que assinalou uma ruptura fundamental na história humana, e que a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram, de certo modo, o resultado dessa ruptura. O Iluminismo teria para eles introduzido uma possibilidade simplesmente inexistente até então, a de projetos deliberados de transformação da sociedade em conformidade com um ideal racional, ou seja, o potencial para uma política genuinamente revolucionária. Sem dúvida, insurreições e movimentos visionários tinham ocorrido antes do século XVIII. Ninguém negava isso, mas os movimentos sociais anteriores ao Iluminismo podiam agora ser em grande parte relegados a exemplos de povos que insistiam no retorno a costumes antigos, muitas vezes recém-inventados, ou de povos que alegavam agir com base numa visão de Deus, ou seu equivalente local. As sociedades pré-iluministas prosseguiam nesse argumento. Eram tradicionais, baseadas na comunidade, no status, na autoridade e no sagrado. Em última análise, eram sociedades nas quais os seres humanos não agiam por conta própria, tanto em termos individuais como coletivos. Em vez disso, eram escravos dos costumes ou, na melhor das hipóteses, agentes de forças sociais inexoráveis projetadas no cosmos sob a forma de deuses, ancestrais ou outros poderes sobrenaturais. Supostamente, apenas os povos modernos e pós-iluministas teriam a capacidade de intervir de forma consciente na história e mudar seu curso. Quanto a isso, todos estavam de acordo, por mais virulentas que fossem as discussões sobre a conveniência de fazer isso. Tudo isso talvez pareça um pouco caricatural, e apenas alguns autores estavam dispostos a colocar o problema de forma tão simples e direta. Entretanto, a maioria dos pensadores modernos claramente considerou bizarra a atribuição de projetos sociais conscientes ou desígnios históricos a povos de épocas mais antigas. Em geral, os povos não modernos eram tidos como simplórios demais, pois não tinham alcançado o nível de complexidade social ou continuavam mergulhados numa espécie de mundo onírico místico, ou ainda, no máximo, como adaptados ao ambiente num nível apropriado de tecnologia.
A antropologia, cabe confessar, não desempenhou aqui um papel digno de elogios. Durante grande parte do século XX, os antropólogos tendiam a descrever as sociedades que estudaram em termos ahistóricos, como se vivessem numa espécie de presente eterno. Parte disso explica-se pela situação colonial na qual se realizou boa parte da pesquisa etnográfica. O Império Britânico, por exemplo, instaurou um sistema de governo indireto em diversas regiões da África, da Índia e do Oriente Médio, no qual as instituições locais, cortes reais, santuários, terrenos, associações de anciãos de clãs, casas dos homens e similares, foram preservadas e, inclusive, reforçadas juridicamente. Já as transformações políticas relevantes, como, por exemplo, a formação de um partido político ou a liderança de um movimento profético, foram, por sua vez, tornadas ilegais, e todos os que se empenhavam nesse sentido acabavam na prisão. Isso, obviamente, tornou mais fácil para os antropólogos descreverem os povos estudados em termos de um novo modo de vida atemporal e imutável. Uma vez que os eventos históricos são, por definição, imprevisíveis, pareceu mais científico estudar os fenômenos que, na verdade, podiam ser previstos, as coisas que continuavam a ocorrer reiteradamente, mais ou menos da mesma maneira. Numa aldeia do Senegal ou da Birmânia, talvez isso implicasse a descrição de tarefas cotidianas, ciclos sazonais, ritos de passagem, padrões de sucessão dinástica ou o crescimento e a divisão de aldeias, com a ênfase recaindo nas estruturas que se mantinham ao longo do tempo. Os antropólogos escreviam assim porque se consideravam cientistas, funcionalistas estruturais, no jargão da época. Com isso, tornaram bem mais fácil para os leitores imaginar que os povos estudados eram exatamente o oposto dos cientistas, ou seja, que estavam presos a um universo mitológico no qual nada mudava e muito pouco acontecia de fato. Quando Mircea Eliade, o grande historiador da religião, propôs que as sociedades tradicionais viviam num tempo cíclico, intocadas pela história, estava apenas tirando uma conclusão óbvia. Na realidade, foi ainda mais longe. Nas sociedades tradicionais, de acordo com Eliade, tudo o que importa já ocorreu. Todos os grandes gestos fundadores às épocas míticas in illo tempore, na aurora de tudo, quando os animais podiam falar e virar humanos, o céu e a terra ainda não haviam se separado, e era possível criar algo genuinamente novo, o casamento, o cozimento dos alimentos ou a guerra, por exemplo. Para Eliade, as pessoas que viviam nesse mundo mental viam suas ações como meras repetições atenuadas dos gestos criadores dos deuses e dos ancestrais, ou como evocações da força primordial por meio de rituais. Segundo Eliade, portanto, os eventos históricos tendiam a se confundir com os arquétipos. De qualquer modo, se, naquilo que ele considerava uma sociedade tradicional, alguém fundasse ou destruísse uma cidade ou criasse uma peça musical única, esse ato acabaria sendo atribuído a um personagem mítico. A concepção alternativa, a de que a história tem de fato um rumo, os últimos dias, o juízo final, a redenção, foi chamada por Eliade de tempo linear, no qual os eventos históricos adquirem sentido em função do futuro, e não apenas do passado. E essa percepção linear do tempo, argumentava Eliade, era uma inovação relativamente recente do pensamento humano, com consequências sociais e psicológicas catastróficas. Na visão dele, quando adotamos a noção de que os eventos se desenrolam em sequências cumulativas e não como a recapitulação de um padrão mais profundo, nós nos tornamos incapazes de suportar as vicissitudes da guerra, da injustiça e dos infortúnios, e com isso mergulhamos numa era de angústia sem precedentes e, por fim, de niilismo.
As implicações políticas dessa posição eram, para dizer o mínimo, desconcertantes. O próprio Eliade se aproximara da guarda de ferro fascista quando estudante em seu país natal, a Romênia, e sua argumentação básica era que o terror da história, como às vezes dizia, fora introduzido pelo judaísmo e pelo Antigo Testamento, que haviam preparado o caminho para outros desastres do pensamento iluminista. Sendo ambos judeus, os autores do presente livro não têm muito apreço pela sugestão de que somos de algum modo responsáveis por tudo que deu errado na história. Mesmo assim, para nossos propósitos imediatos, o mais surpreendente é que alguém leve a sério esse tipo de argumentação. Imagine se tentarmos aplicar a distinção proposta por Eliade entre sociedades tradicionais e históricas a todo o passado humano, em escala similar àquela adotada nos capítulos precedentes. Isso não implicaria que a maioria das grandes descobertas da história, por exemplo, a primeira vez que se urdiram tecidos, as primeiras navegações pelo Oceano Pacífico ou a invenção da metalurgia, foi feita por gente que não acreditava na capacidade de invenção ou na história? Isso nos parece bastante improvável. A única alternativa seria afirmar que as sociedades humanas, em sua maioria, se tornaram tradicionais, apenas em tempos recentes, talvez porque cada qual teria alcançado um estado de equilíbrio e se acomodado, e todas acabaram compartilhando um esquema ideológico que justificava essa nova condição. O que significaria que de fato houve algum tipo de in illo tempore anterior ou tempo de criação quando todos os humanos eram capazes de pensar e agir conforme os modos criativos hoje considerados característicos da modernidade, e aparentemente uma de suas principais realizações sendo a descoberta de um meio para abolir a maioria das perspectivas futuras de inovação. Ambas as posições são totalmente absurdas, como fica claro. Por que estamos examinando essas ideias? Porque nos parece tão estranho e até contraintuitivo imaginar que as pessoas do passado remoto eram capazes de fazer a própria história, mesmo em circunstâncias sobre as quais não tinham controle? Sem dúvida, parte da resposta está no modo como definimos a ciência e, em especial, as ciências sociais. As ciências sociais foram, em grande parte, um estudo das formas pelas quais os seres humanos não são livres, um modo para dizer que nossas ações e concepções são determinadas por forças fora de nosso controle. É bem provável que qualquer relato mostrando seres humanos moldando coletivamente o próprio destino, ou mesmo expressando a própria liberdade, seja desenhando como ilusório algo que ainda precisa de uma explicação científica genuína, ou, se isso for impossível, por que mesmo as pessoas dançam como algo que está fora do âmbito da teoria social. Esse é um dos motivos por que a maioria das histórias mundiais enfatiza tanto a tecnologia. Ao dividirem o passado humano de acordo com o material principal dos utensílios e das armas, idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, ou descrevendo-o como uma série de rupturas revolucionárias, revolução agrícola, revolução urbana, revolução industrial, essas narrativas históricas pressupõem que as próprias tecnologias determinam, em grande parte, a forma que as sociedades assumem nos séculos seguintes, ou pelo menos até outra ruptura abrupta e inesperada que muda tudo de novo. Ora, não nos cabe negar que as tecnologias desempenham um papel relevante na configuração da sociedade. Obviamente, as tecnologias são importantes. Cada nova invenção inaugura possibilidades sociais antes inexistentes. Entretanto, é muito fácil exagerar a importância das novas tecnologias na definição do rumo geral das mudanças sociais. Para dar um exemplo óbvio, o fato de os teotihuacanos ou tlaxcaltecas usarem ferramentas de pedra
para construir e manter suas cidades, ao passo que os habitantes de Mohenjo-Daro usavam ferramentas de metal, surpreendentemente não parece ter feito muita diferença na organização ou nas dimensões dessas cidades. E tampouco nossas evidências confirmam a noção de que as inovações importantes sempre ocorrem em surtos repentinos e revolucionários, em cuja esteira tudo se transforma. Esse, cabe lembrar, foi um dos pontos principais que surgiram nos 2 capítulos que dedicamos à origem da agricultura. Ninguém está afirmando, claro, que os primórdios da agricultura foram parecidos com, digamos, a invenção do tear a vapor ou da lâmpada elétrica. Temos certeza de que não houve equivalentes neolíticos de Edmund Cartwright ou Thomas Edison, responsáveis pelos avanços conceituais que desencadearam o que veio a seguir. Ainda assim, muitas vezes, os autores contemporâneos encontram dificuldade para resistir à ideia de que pode ter ocorrido algum tipo de ruptura dramática. Na verdade, como vimos, o que de fato ocorreu não foi nada parecido com isso. Em vez de um indivíduo genial perseguindo sua visão solitária, a inovação nas sociedades neolíticas estava baseada num conjunto de conhecimentos coletivos acumulados ao longo dos séculos, sobretudo pelas mulheres, numa interminável série de descobertas aparentemente simples, mas de extraordinária relevância. Muitas dessas descobertas neolíticas tiveram um efeito cumulativo de reconfigurar a vida cotidiana de maneira tão profunda quanto o tear automático ou a lâmpada elétrica. Toda vez que nos sentamos à mesa para tomar o café da manhã, estamos provavelmente nos beneficiando de uma dessas invenções pré-históricas. Quem, pela primeira vez, percebeu que era possível fazer a massa de pão crescer com o acréscimo dos fungos que chamamos de leveduras? Não fazemos a menor ideia, mas é quase certo que foi uma mulher, que muito provavelmente não seria considerada branca se hoje tentasse migrar para um país europeu, e não temos a menor dúvida de que sua descoberta continua a tornar mais rica a vida de bilhões de pessoas. E também sabemos que essas descobertas foram, vale reiterar, baseadas em séculos de experiências e conhecimentos acumulados. Basta lembrar como os princípios fundamentais da agricultura eram conhecidos bem antes de serem aplicados de maneira sistemática, e os resultados desses experimentos muitas vezes foram preservados e transmitidos por meio de rituais, jogos e brincadeiras, ou melhor ainda, naquele ponto em que se confundem o ritual, o jogo e a brincadeira. Os jardins de Adonis são um símbolo apropriado aqui. O conhecimento das propriedades nutritivas e dos ciclos de crescimento daqueles que mais tarde se tornariam cereais básicos, sustentando vastas populações. Trigo, arroz, milho era inicialmente preservado por meio desse tipo de cultivo lúdico e ritualístico. Tampouco esse padrão de descoberta restringia-se às safras básicas. A cerâmica foi inventada bem antes do Neolítico, para a confecção de estatuetas, modelos em miniatura de animais e outras figuras, e somente mais tarde resultaria em vasilhas para guardar e cozinhar alimentos. Os primeiros indícios de mineração estão associados à obtenção de minerais usados como pigmentos e só mais tarde à extração de metais para uso industrial. As sociedades mesoamericanas nunca empregaram meios de transporte com rodas, mas sabemos que tinham familiaridade com raios, rodas e eixos, pois os usavam em brinquedos para crianças. É notório que os gregos antigos formularam o princípio dos engenhos a vapor, mas só usaram em portas de templos que pareciam se abrir sozinhas ou em ilusões teatrais similares. Igualmente conhecido é o emprego da pólvora por cientistas chineses, mas apenas em fogos de artifício. Durante quase toda a história, portanto, o âmbito do lúdico e do ritualístico constituiu ao mesmo tempo um laboratório científico e, em qualquer sociedade, um repertório de conhecimentos e técnicas que poderiam ou não ser aplicados na solução de problemas práticos. Basta lembrar, por exemplo, dos velhinhos
dos ousages e de como conciliavam a pesquisa e a especulação sobre os princípios naturais com a administração e reforma periódica da ordem constitucional, e de como afinal consideravam ambos como parte do mesmo projeto, a respeito do qual mantinham registros orais meticulosos. Será que a aldeia neolítica de Catalhoyuk ou os megassítios de Tripolié abrigavam colegiados semelhantes de velhinhas? Embora não seja possível ter certeza, consideramos isso muito provável, dado o ritmo compartilhado de inovação social e técnica que observamos em cada caso e a atenção aos temas femininos na arte e no ritual desses locais. Se estamos procurando perguntas mais interessantes a fazer à história, talvez esta seja uma delas. Existe uma correlação positiva entre o que se costuma chamar de igualdade de gênero, que poderia ser designada de forma melhor e mais simples como liberdade das mulheres, e o grau de inovação em determinada sociedade? Existem consequências quando se decide contar a história de maneira invertida, como uma série de revoluções tecnológicas abruptas, cada qual seguida de longos períodos nos quais ficamos prisioneiros de nossas próprias criações. Em última análise, é uma forma de representar nossa espécie como decididamente menos racional, menos criativa e menos livre do que se revelou na prática. E significa não descrever a história como uma série contínua de ideias e inovações, técnicas ou não, durante a qual as diferentes comunidades decidiram coletivamente quais tecnologias eram mais adequadas a seus propósitos cotidianos e quais ficavam restritas ao domínio da experimentação e do jogo ritualístico. Evidentemente, o que se aplica à criatividade tecnológica vale também para a criatividade social. Um dos padrões mais surpreendentes que constatamos ao elaborar esse livro, na verdade, um dos padrões que mais nos pareceram um avanço genuíno, é o modo como, vezes sem conta na história humana, esse âmbito do lúdico e do ritualístico também serviu como campo de experimentação social, e até, em alguns aspectos, como uma enciclopédia de possibilidades sociais. Não somos os primeiros a sugerir isso. Em meados do século XX, o antropólogo britânico A. M. Rocar argumentou que a monarquia e as instituições de governo haviam originalmente derivado de rituais concebidos para canalizar as forças vitais do cosmos para a sociedade humana. Chegou inclusive a sugerir que os primeiros reis devem ter sido reis mortos, e que os indivíduos assim venerados somente em seus funerais haviam se tornado governantes sagrados. Rocar foi considerado um excêntrico por seus colegas antropólogos e nunca conseguiu uma posição estável numa universidade de prestígio. Muitos o acusaram de ser pouco científico e de se ocupar apenas com especulações ociosas. Ironicamente, como vimos, são os resultados da ciência arqueológica contemporânea que nos obrigam hoje a levar a sério essas especulações, para assombro de muitos, mas confirmando em grande parte o que havia previsto Rocar. O Paleolítico Superior, de fato, revelou evidências de sepultamentos grandiosos, meticulosamente preparados para indivíduos que parecem ter atraído, sobretudo depois de mortos, tesouros e honrarias espetaculares. A princípio, não se aplica apenas à monarquia ou à aristocracia, mas também a outras instituições. Já argumentamos que a propriedade privada aparece pela primeira vez como um conceito em textos sagrados, assim como as funções policiais e os poderes de comando, além de, em épocas posteriores, toda uma panóplia de procedimentos democráticos formais, como a eleição e o sorteio, que eram usados de modo a restringir esses poderes. É aqui que as coisas ficam complicadas. Não fazemos justiça ao tema se afirmamos que, na maior parte da história, o ano ritual serviu como uma espécie de compêndio de possibilidades sociais, como ocorreu na Idade Média europeia, por exemplo, quando préstitos hierárquicos alternavam-se com turbulentos carnavais. Isso porque os festivais já eram vistos como algo extraordinário e um tanto irreal, ou pelo menos como um desvio da ordem cotidiana.
Entretanto, as evidências proporcionadas a partir do Paleolítico indicam que muitas pessoas, talvez até a maioria, não se limitavam a apenas imaginar ou encenar diferentes ordens sociais em diferentes épocas do ano, mas de fato viviam de acordo com elas por períodos extensos. O contraste com nossa situação atual não poderia ser mais acentuado. Hoje, quase todos nós encontramos uma dificuldade cada vez maior para imaginar o que seria uma ordem econômica ou social alternativa. Já nossos ancestrais, por sua vez, pareciam alternar o tempo todo entre diferentes ordenamentos. Se de fato algo muito errado aconteceu na história humana e diante do atual estado do mundo não há como negar isso, então talvez as coisas tenham começado a desandar precisamente quando as pessoas perderam a liberdade de imaginar e vivenciar outras formas de existência social, e em tamanha medida que hoje alguns consideram que esse tipo específico de liberdade jamais existiu ou jamais foi vivenciado durante a maior parte da história humana. Mesmo os raros antropólogos, como Pierre Clastres e mais tarde Christopher Boehm, convencidos de que os seres humanos sempre foram capazes de imaginar possibilidades sociais alternativas, concluem de forma um tanto bizarra que durante a década de 95% da história de nossa espécie, esses mesmos humanos rejeitaram horrorizados todos os mundos sociais possíveis, com uma única exceção: a sociedade em pequena escala de iguais. Nossos únicos sonhos foram pesadelos, terríveis visões da hierarquização, da dominação e do Estado. Na realidade, porém, como vimos, claramente não foi bem isso que ocorreu. O exemplo das sociedades das florestas do leste da América do Norte, discutido no capítulo anterior, indica um modo mais proveitoso de colocar a questão. Poderíamos perguntar, por exemplo, como foi possível aos ancestrais desses povos rejeitarem o legado de Cahokia, com seus arrogantes senhores e sacerdotes, e se reorganizarem em repúblicas livres. No entanto, quando seus interlocutores franceses tentaram fazer o mesmo na prática e se livrarem de suas próprias hierarquias tradicionais, o resultado acabou sendo desastroso. Sem dúvida, são vários os motivos para tanto. Para nós, contudo, o crucial a ser lembrado é que não estamos falando aqui de liberdade como um ideal abstrato ou um princípio formal, como em liberdade, igualdade e fraternidade. Em vez disso, ao longo desse livro, procuramos falar das formas básicas de liberdade social que podem efetivamente ser postas em prática: a liberdade de ir embora ou se estabelecer em outro lugar, a liberdade de ignorar ou desobedecer às ordens dadas por outros e a liberdade de moldar realidades sociais inteiramente novas ou de alternar entre diversas realidades sociais. O que fica mais claro agora é que as duas primeiras liberdades, a de partir para outros lugares e a de desobedecer às ordens, muitas vezes serviam como plataformas para a terceira e mais criativa, liberdade. Tratemos de esclarecer algumas das maneiras pelas quais esse escoramento da terceira liberdade funcionava na prática, considerando que as duas primeiras liberdades eram consideradas inquestionáveis, como ocorria em muitas sociedades da América do Norte quando não tiveram o primeiro contato com europeus. Os únicos reis que podiam existir sempre eram basicamente os reis cerimoniais. Se ultrapassavam seus limites, os súditos sempre podiam ignorá-los ou mudarem-se para outros locais, e o mesmo valia para qualquer outra hierarquia funcional ou sistema de autoridade. Do mesmo modo, um contingente policial que atuasse apenas 3 meses por ano e cujos membros se revezassem anualmente seria em certo sentido uma força cerimonial, o que torna um pouco menos bizarro que seus membros fossem às vezes recrutados diretamente das fileiras dos palhaços rituais. Evidentemente, houve aqui uma mudança significativa e bastante profunda nas sociedades humanas. Aos poucos, as 3 liberdades fundamentais foram retrocedendo a tal ponto que hoje a maioria das pessoas mal consegue entender como seria viver numa ordem social baseada nelas. Como isso ocorreu?
Como acabamos aprisionados? E exatamente até que ponto estamos de fato presos? Não há como escapar à ordem imaginada, afirma Yuval Noah Harari em seu livro Sapiens. Quando derrubamos os muros da prisão e corremos para a liberdade, prossegue, estamos, na verdade, correndo no pátio amplo de um presídio maior. Como vimos no primeiro capítulo, ele não é o único a chegar a essa conclusão. Quase todos aqueles que escrevem sobre história numa escala maior parecem convencidos de que, como espécie, estamos efetivamente aprisionados e que não há como escapar das gaiolas institucionais que criamos para nós mesmos. Harari, mais uma vez, ecoando Rousseau, parece ter captado a atmosfera hoje predominante. Ainda retomaremos esse ponto, mas por ora cabe examinar melhor a primeira questão. Como isso ocorreu? Em certa medida, precisamos nos ater ao campo das especulações. Fazer as perguntas certas pode aguçar nossa compreensão, mas por enquanto o material de que dispomos, sobretudo das etapas iniciais do processo, ainda é esparso e ambíguo demais para nos proporcionar respostas definitivas. Assim, o máximo que podemos oferecer são sugestões preliminares ou pontos de partida com base nos argumentos propostos nesse livro, e assim talvez seja possível começar a ver com mais clareza onde os outros, desde a época de Rousseau, vêm se equivocando. Um fator crucial parece ser a divisão gradual das sociedades humanas naquilo que por vezes é chamado de áreas culturais, ou seja, o processo pelo qual grupos vizinhos passam a se definir uns em contraste com os outros, e normalmente exagerando suas diferenças. A identidade passa a ser vista como um valor em si mesmo, desencadeando processos simogênicos. Como vimos no caso dos forrageadores da Califórnia e de seus aristocráticos vizinhos da costa noroeste, essas demonstrações de rejeição cultural também podem ser atos conscientes de contestação política, estabelecendo a fronteira, neste caso, entre sociedades nas quais os conflitos intergrupais, as festividades competitivas e a escravidão doméstica eram rejeitados, como naquelas regiões da Califórnia aborígene mais próximas da costa noroeste, e nas quais eram aceitos e até celebrados como traços fundamentais da vida social. De olho num horizonte mais largo, os arqueólogos veem uma proliferação dessas áreas culturais regionais, sobretudo no final da última era glacial, mas com frequência não sabem explicar por que surgiram ou o que distingue uma das outras. Ainda assim, esse parece ter sido um desenvolvimento crucial. Basta lembrar, por exemplo, como os caçadores-coletores posteriores à era glacial, sobretudo em regiões costeiras ou florestadas, desfrutaram de algo similar a uma era de ouro. E, aparentemente, ocorreram os mais diversos experimentos em todas as partes, os quais se refletiram em sepultamentos opulentos e na arquitetura monumental, cujas funções sociais muitas vezes continuam enigmáticas, desde anfiteatros de conchas ao longo do Golfo do México até os grandes depósitos de Sanai Maruyama, no Japão, no período Jomon, ou as chamadas Igrejas dos Gigantes no Mar de Bótnia. Nessas populações megalíticas é que muitas vezes constatamos não só a multiplicação de áreas culturais distintas, como também os primeiros indícios arqueológicos claros de comunidades divididas em ordens permanentes, às vezes marcadas pela violência interpessoal ou mesmo a guerra. Em alguns casos, isso já poderia indicar uma estratificação dos grupos familiares em aristocratas, plebeus e até escravizados. Em outras, talvez houvesse formas muito distintas de hierarquização, algumas das quais parecem ter se tornado de fato consolidadas. O papel da guerra nos autoriza a ampliar a discussão, pois muitas vezes a violência é a via pela qual as formas lúdicas assumem características mais permanentes. Por exemplo,
Os reinos dos Natchez ou dos Chiluks talvez tenham sido instituições em grande parte teatrais, com governantes incapazes de dar ordens que fossem obedecidas a 1 ou 2 quilômetros da corte. Mas se alguém era morto de forma arbitrária, como parte de uma encenação teatral, o fato é que essa pessoa continuava morta, mesmo depois de concluída a representação. Embora isso seja absurdamente óbvio, trata-se de algo fundamental. Os reis cerimoniais deixam de ser cerimoniais quando começam a matar pessoas, o que talvez também ajude a explicar os excessos da violência sancionada pelos rituais e tantas vezes registrada nas transições de um estado a outro. O mesmo vale para a guerra. Como ressaltou Elaine Scarry, duas comunidades poderiam, como forma de resolver um conflito, se enfrentar numa competição, mas a diferença crucial entre a guerra, ou competições de danos, nas palavras de Scarry, e quase todos os outros tipos de disputa é que alguém morto ou desfigurado numa guerra assim permanece mesmo depois de encerrado o confronto. Entretanto, convém sermos cautelosos. Ainda que seres humanos sempre tenham sido capazes de atacar fisicamente uns aos outros, e é difícil citar exemplos de sociedades nas quais, em nenhuma circunstância, isso não ocorra, não há razão para supor que sempre tenha havido guerra. Em termos técnicos, a guerra refere-se não só à violência organizada, mas a um tipo de competição entre dois lados claramente demarcados, como ressaltou com razão Raymond Kelly. A guerra baseia-se num princípio lógico, nada natural ou evidente, segundo o qual a violência significativa envolve dois grupos e qualquer membro de uma delas trata todos os membros do outro como alvos equivalentes. Kelly chama esse princípio de permutabilidade social, isto é, se um Hatfield mata um McCoy e os McCoy querem se vingar, não precisam necessariamente matar o assassino, mas qualquer membro da família Hatfield. Do mesmo modo, se eclode uma guerra entre França e Alemanha, qualquer soldado francês pode matar qualquer soldado alemão e vice-versa. A matança de populações inteiras é apenas uma extensão dessa mesma lógica. Não há nada particularmente primordial em tais arranjos. Com certeza, não há motivos para crer que sejam de algum modo intrínsecos à psique humana. Pelo contrário, quase sempre é preciso recorrer a uma mescla de ritual, drogas e técnicas psicológicas para convencer as pessoas, mesmo os rapazes adolescentes, a matar e a ferir uns aos outros de maneira sistemática, mas indiscriminada. Ao que tudo indica, durante a maior parte da história, ninguém viu muitos motivos para fazer isso, ou caso tenha acontecido, isso foi raro. Estudos sistemáticos dos registros paleolíticos revelam poucos indícios de guerra nesse sentido específico. Além do mais, como a guerra era uma espécie de jogo, não é de todo surpreendente que tenha se manifestado por vezes de maneiras teatrais e por outras em variações mais letais. A etnografia nos proporciona abundantes exemplos do que poderia ser descrito como guerra cerimonial, fosse com armas não letais ou, o que era mais comum, em batalhas que mobilizavam milhares de cada lado, mas nas quais o número de baixas após um dia de confronto não passava talvez de meia dúzia de combatentes. Mesmo na guerra no estilo homérico, a maioria dos participantes estava mais como o público dos heróis individuais que se provocavam, se insultavam e ocasionalmente atiravam lanças, disparavam flechas uns contra os outros, ou se enfrentavam em duelos. No outro extremo, como se viu, há uma quantidade crescente de evidências arqueológicas de massacres inequívocos, como os ocorridos entre moradores de aldeias neolíticas na Europa Central após o fim da última era glacial. O que chama a atenção é a inconstância dessas evidências. Períodos de intensa violência entre grupos alternam-se com períodos de paz, às vezes com a duração de séculos, nos quais há pouco ou nenhum indício de qualquer tipo de conflito destrutivo. A guerra não se tornou um aspecto constante da vida humana após a adoção da agricultura. Na realidade, por longos períodos, parece ter sido abolida.
No entanto, tinha uma obstinada tendência a ressurgir, ainda que muitas gerações depois. A essa altura, um novo questionamento se impõe. Havia uma relação entre guerra externa e perda interna de liberdades, uma relação que abriu caminho para os sistemas de hierarquização e mais tarde para os sistemas de dominação em grande escala, como os discutidos nos últimos capítulos deste livro. Ou seja, os primeiros reinos e impérios dinásticos como os dos Maias, o dos Shang e o dos Incas? Em caso afirmativo, essa correlação era assim tão direta? Uma coisa que aprendemos é que se equivoca quem começa a responder a tais perguntas, pressupondo que essas entidades políticas antigas foram simplesmente versões arcaicas dos estados modernos. O Estado, como hoje conhecemos, resulta de uma combinação peculiar de elementos soberania, burocracia e campo político competitivo, com origens muito distintas. Em nosso experimento mental de 2 capítulos atrás, mostramos como esses elementos refletem-se diretamente nas formas básicas de poder social que atuam em qualquer escala de interação humana, desde o grupo familiar até o Império Romano ou o superreino de Tawantinsuyu. Soberania, burocracia e política são versões ampliadas dos tipos elementares de dominação, baseados respectivamente no uso da violência, do conhecimento e do carisma. Os sistemas políticos antigos, sobretudo aqueles como os dos Olmecas ou de Chavin de Huantar, que não podem ser definidos como chefaturas ou estados, com frequência são mais bem entendidos em termos do modo como desenvolveram em grau extraordinário um dos eixos de poder social, as competições e os espetáculos políticos carismáticos no caso dos Olmecas, ou o controle do conhecimento esotérico no caso de Chavin. São o que designamos como regimes de primeira ordem, onde 2 eixos de poder se desenvolveram e constituíram formalmente um único sistema de dominação. Podemos começar a falar de regimes de segunda ordem. Os fundadores do Império do Antigo Egito, por exemplo, acrescentaram a burocracia ao princípio da soberania e conseguiram estendê-lo por um enorme território. Os governantes, por sua vez, das cidades-estado mesopotâmicas não reivindicavam diretamente a soberania, pois esta tinha o céu como sede apropriada. Ao travarem guerras por territórios ou sistemas de irrigação, eles o faziam apenas como agentes subordinados dos deuses. Por outro lado, conciliaram a competição carismática com uma ordem administrativa muito bem desenvolvida. Já o caso dos maias clássico era diferente. Com as atividades administrativas restritas em grande parte ao monitoramento dos assuntos cósmicos, ao mesmo tempo que o seu poder terreno era baseado numa poderosa fusão de soberania e política interdinástica. Se essas e outras entidades políticas, comumente vistas como estados incipientes, a China da dinastia Shang, por exemplo, de fato tem características em comum, parecem estar em áreas completamente diferentes, o que nos traz de volta a questão da guerra e da perda das liberdades no âmbito da sociedade. Todas essas entidades recorreram à violência espetacularizada no ápice do sistema, tanto a violência concebida como extensão direta da soberania real, como aquela desencadeada em nome das divindades, e todas, em certa medida, moldaram seus centros de poder. A corte ou o palácio a partir das organizações das famílias patriarcais. Há aí mera coincidência? Quando se pensa nisso, a mesma combinação de elementos pode ser encontrada na maioria dos reinos ou impérios posteriores, como na dinastia Han, o Azteca ou o Romano. Em cada um desses casos, há uma estreita conexão entre família patriarcal e o poderio militar. Mas por que exatamente isso acontece? Trata-se de uma pergunta de difícil resposta, a não ser no plano mais superficial, em parte porque nossas próprias tradições intelectuais nos obrigam a empregar o que é, na verdade, uma linguagem imperial. E a própria linguagem já traz em si uma explicação e mesmo uma justificação de muito daquilo que estamos tentando esclarecer.
Por esse motivo é que, no decorrer deste livro, tivemos às vezes de desenvolver a nossa própria lista mais neutra, ousaríamos dizer científica, das liberdades humanas e das formas de dominação fundamentais, pois os debates existentes quase sempre partem de termos derivados do direito romano, o que é problemático por uma série de razões. No direito romano, o conceito de liberdade natural está essencialmente fundado no poder do indivíduo. Por implicação, o homem que chefia o grupo familiar para dispor de sua propriedade como bem entender, e a propriedade não é exatamente um direito, pois os direitos são negociados com outras pessoas e envolvem obrigações mútuas, mas sim um poder, ou seja, trata-se da simples realidade de que o dono pode fazer o que bem quiser com suas coisas, exceto o que é vedado pela força ou pela lei. Essa formulação tem peculiaridades que desde o princípio ocasionaram discussões jurídicas, pois implica que a liberdade é, na prática, um estado de exceção primordial em relação à ordem jurídica. Também implica que a propriedade não é um conjunto de entendimentos entre as pessoas no que se refere a quem pode usar ou cuidar das coisas, mas antes a relação caracterizada por um poder absoluto entre uma pessoa e um objeto. Isso significa dizer que alguém tem o direito natural de fazer o que quiser com uma granada na mão, por exemplo, exceto aquilo que é proibido? Quem elaboraria uma formulação tão estranha? Uma resposta foi sugerida pelo sociólogo jamaicano Orlando Patterson, ao lembrar que a concepção da propriedade e, portanto, de liberdade no direito romano remonta à legislação sobre cativos escravizados. O motivo pelo qual se pode imaginar a propriedade como uma relação de dominação entre uma pessoa e uma coisa é que, para os romanos antigos, o poder do senhor tornava o escravizado uma coisa, res, objeto, não uma pessoa com direitos sociais ou obrigações jurídicas. A lei de propriedade, por sua vez, era em grande parte voltada para as complexas situações que podiam surgir como resultado disso. É importante lembrar, por um instante, quem eram, na verdade, esses juristas romanos que estabeleceram o fundamento de nossa atual ordenação jurídica, de nossas teorias de justiça da linguagem, de contratos e agravos, da distinção entre o público e o privado, etc. Ao mesmo tempo que dedicavam sua vida pública a pronunciar sóbrios juízos como magistrados. Esses romanos tinham vidas privadas em domicílios nos quais não só exerciam uma autoridade quase total sobre esposas, filhos e dependentes, como também tinham suas necessidades atendidas por dezenas, por vezes centenas de escravizados. Eram os escravizados que lhes cortavam o cabelo, carregavam as toalhas, alimentavam os animais de estimação, consertavam sandálias, tocavam instrumentos nas festas e jantares e ensinavam história e matemática a seus filhos. Ao mesmo tempo, juridicamente eram classificados como estrangeiros cativos que, aprisionados em combates, haviam perdido todos os direitos. Assim, o jurista romano estava livre para violentar, torturar, mutilar ou matar qualquer um deles a qualquer momento e da maneira que quisesse, sem que a questão fosse considerada mais do que um assunto particular. Somente no reinado de Tibério foram impostas restrições ao que um senhor podia fazer a seus escravizados, mas na prática isso significava apenas que cabia a um magistrado autorizar que um escravizado fosse dilacerado por animais selvagens. Outros tipos de execução ainda ficavam dependentes dos caprichos dos donos. De um lado, a liberdade era uma questão privada, de outro, a vida privada era marcada pelo poder absoluto do patriarca sobre pessoas capturadas e consideradas como sua propriedade particular. O fato de que, em sua maioria, os escravizados de Roma não eram prisioneiros de guerra no sentido literal não faz muita diferença aqui. O importante é que seu status legal era definido nesses termos. Surpreendente e revelador para nosso propósito é como na jurisprudência romana a lógica da guerra segundo a qual os inimigos são intercambiáveis e, caso se rendam, podem ser mortos ou convertidos em indivíduos socialmente mortos, vendidos como mercadorias, e, portanto, o potencial para a violência estava inserida na esfera mais íntima das relações sociais, entre as quais aquelas associadas à prestação de cuidados e que tornavam possível
a existência doméstica. Reconsiderando exemplos como das sociedades de captura na Amazônia ou o processo pelo qual o poder dinástico se arraigou no Antigo Egito, começamos a ver como foi importante esse nexo específico entre violência e prestação de cuidados. Roma levou essa conjunção a novos extremos. A esse legado ainda molda nossos conceitos básicos de estrutura social. A própria palavra família compartilha uma raiz com o termo latino famulus, ou seja, o escravizado doméstico, por intermédio de família, que originalmente se referia a todos aqueles sob a autoridade doméstica do pater familias, do chefe da casa, sempre um homem. Por sua vez, domus, a palavra latina para casa, nos deu não só o doméstico e domesticado, mas também dominium, o termo técnico que designava tanto a soberania do imperador como o poder de um cidadão sobre suas propriedades particulares. Por essa via chegamos às noções literalmente familiares do que significa ser dominante, ter domínio e dominar. Avancemos um pouco nessa linha de pensamento. Vimos de que modo em várias regiões do mundo evidências diretas de guerra e massacres, incluindo a captura de escravizados, podem ser constatadas bem antes do aparecimento dos reinos ou dos impérios. Porém, mais difícil de determinar nesses períodos tão remotos da história é o que acontecia com os cativos. Eram mortos e incorporados ou ficavam numa posição intermediária? Como podemos ver em diversos casos ameríndios, nem sempre dá para fazer distinções nítidas. Muitas vezes eram várias as possibilidades. Nesse contexto, convém nos voltarmos a uma última vez para o caso dos Vendates na época de Conde Aronque, uma vez que essa era uma sociedade que parecia empenhada em evitar ambiguidades nessas questões. Em certos aspectos, os Vendates, em geral, as sociedades iroquesas da época eram extraordinariamente belicosas. Ao que tudo indica, as rivalidades descambavam em conflitos sangrentos. Em muitas regiões setentrionais das florestas do leste da América do Norte, mesmo antes de os europeus começarem a fornecer mosquetes às facções indígenas no que viriam a ser as Guerras dos Castores. Os primeiros jesuítas muitas vezes ficavam horrorizados com o que viam, mas também notaram que os motivos ostensivos para os conflitos eram completamente distintos daqueles a que estavam acostumados. Todas as guerras dos Vendat eram, na verdade, guerras de luto, travadas para amenizar o pesar de parentes próximos de alguém que fora morto. Tipicamente, por um grupo de guerreiros investia contra inimigos tradicionais, retornando com alguns escalpos e um punhado de prisioneiros. As mulheres e as crianças capturadas acabavam adotadas. O destino dos homens ficava sobretudo nas mãos dos enlutados, e em especial das mulheres, o que para os forasteiros parecia algo inteiramente arbitrário. Se os enlutados achassem apropriado um cativo masculino, podia receber um nome que podia ser inclusive o da vítima original. Com isso, o inimigo aprisionado passava a ser aquela outra pessoa e, após alguns anos de experiência, era tratado como um membro pleno da sociedade. Se por algum motivo isso não ocorresse, seu destino podia ser bem diferente. No caso de um guerreiro aprisionado, a única alternativa à adoção plena pela sociedade vendata era uma morte excruciante por tortura. Os jesuítas ficaram chocados e fascinados por esses detalhes. O que observaram às vezes em primeira mão foi um uso da violência lento, público e extremamente teatral. Sem dúvida, reconheceram eles, a tortura de prisioneiros pelos vendados não era mais cruel do que a infligida aos inimigos do Estado na França. Ao que parece, não ficaram horrorizados com açoitamento e queimadura, marcação com fogo, mutilação e até em alguns casos o cozimento e ingestão do inimigo, mas com o fato de que quase todos os habitantes de uma aldeia ou uma povoação vendada participavam das torturas, até mesmo as mulheres e as crianças.
minutos. O sofrimento podia se prolongar por dias, com a vítima sendo reanimada apenas para ser objeto de mais provocações, e era claramente um assunto comunitário. A violência parece ainda mais extraordinária se lembrarmos que essas mesmas sociedades vendadas se recusavam a espancar as crianças, castigar ladrões ou assassinos, tomar qualquer medida contra os próprios membros que sugerisse uma autoridade arbitrária. Em quase todas as outras áreas da vida social, os vendados eram conhecidos por resolverem seus problemas por meio de discussões calmas e ponderadas. Ora, seria fácil afirmar que a agressividade reprimida precisa ser liberada de uma maneira ou de outra, e, portanto, as orgias de tortura comunitária eram apenas a outra face de uma comunidade não violenta, e é isso que argumentam alguns estudiosos contemporâneos. Porém, na verdade, não se trata de um argumento apropriado. As terras dos iroqueses eram exatamente uma das regiões das Américas do Norte na qual a violência se alastrava apenas em períodos históricos específicos, em seguida desaparecendo em grande parte. Por exemplo, o período chamado pelos arqueólogos de Woodland Médio, entre 100 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, correspondente aproximadamente ao auge da esfera da interação Hopewell, parece ter sido de paz generalizada. Mais tarde, contudo, reaparecem os sinais de violência endêmica. Claramente, em alguns momentos de sua história, os habitantes dessa região encontraram maneiras eficazes de assegurar que as represálias não implicassem uma escalada de retaliações ou mesmo uma guerra. O relato Aldenosaunee sobre a grande lei da paz, ao que tudo indica, tinha a ver com um desses momentos, mas em outras épocas o sistema deixava de funcionar e retornava à possibilidade de crueldade sádica. Mas então, qual era o significado desses teatros de violência? Uma forma de abordar a questão é compará-los ao que ocorria na Europa na mesma época, como ressalta o historiador quebequense Denis Delage. Os vendados que visitaram a França ficaram igualmente horrorizados com as torturas em punições e execuções públicas, mas ainda mais impressionante para eles era que os franceses açoitavam, enforcavam e executavam seus próprios conterrâneos. Em vez dos inimigos, essa observação é notável, uma vez que, na Europa do século XVII, como observava Delage, quase toda punição, incluindo a pena de morte, envolvia muito sofrimento físico, como o uso de coleiras de ferro, açoitamentos, amputação de mãos ou marcação de ferro quente. Era ritual que manifestava poder de forma conspícua e assim deixava transparecer a existência de um conflito interno. O soberano encarnava um poder superior que transcendia seus súditos e que eram obrigados a reconhecer, enquanto os rituais antropofágicos dos ameríndios expressavam o desejo de incorporar a força e a coragem do estranho a fim de melhor combatê-lo, o ritual europeu revelava a existência de uma dissimetria, de um irremediável desequilíbrio de poder. As ações punitivas dos vendados contra os prisioneiros de guerra, aqueles que não eram adotados, exigiam que a comunidade se tornasse um corpo singular, unificado em sua capacidade de exercer a violência. Na França, por outro lado, o povo estava unificado como vítima em potencial da violência do rei. Entretanto, os contrastes ainda são mais profundos. As ações punitivas dos vendados contra os prisioneiros de guerra, aqueles que não eram adotados, exigiam que a comunidade se tornasse um corpo singular, unificado em sua capacidade de exercer a violência. Na França, por outro lado, o povo estava unificado como vítima em potencial da violência do rei. Entretanto, os contrastes são ainda mais profundos. Como observou um viajante vendado a respeito da França, ali qualquer um, culpado ou inocente, poderia acabar virando um exemplo público. Entre os vendados, contudo, a violência permanecia firmemente excluída do âmbito familiar e doméstico. Um guerreiro cativo podia ser tratado com afeto e cuidado amorosos ou como objeto do pior tratamento inimaginável. Não havia nada entre esses extremos. O sacrifício do prisioneiro não servia apenas para reforçar a solidariedade do grupo.
Também proclamava a sacralidade intrínseca dos âmbitos familiar e doméstico como espaços de governança feminina onde não cabiam a violência, a política e o poder arbitrário. Em outras palavras, o grupo familiar vendado era definido em termos exatamente opostos aos da família romana. Nesse aspecto específico, a sociedade francesa do Ancien Régime apresenta um quadro bem semelhante ao da Roma imperial, ao menos quando ambas são contrastadas com o exemplo dos Vendat. Nos dois casos, o grupo familiar e o reino compartilhavam um modelo comum de subordinação, cada qual era feito à imagem do outro. Nos dois casos, o grupo familiar e o reino partilhavam um modelo comum de subordinação, cada qual era feito à imagem do outro, com a família patriarcal servindo de modelo para o poder absoluto dos reis e vice-versa. As crianças deviam submissão aos pais, as esposas aos maridos e os súditos aos governantes, cuja autoridade vinha de Deus. Em todos os casos, esperava-se de quem ocupava a posição superior que infligisse castigo severo sempre que considerasse apropriado, ou seja, que empregasse a violência com impunidade, e além disso, presumia-se que tudo isso estivesse associado a sentimentos de amor e afeto. Em última análise, a casa dos Bourbon, assim como o palácio de um faraó egípcio, de um imperador romano ou de um Tlatoani asteca ou do Sapa Inca, era uma estrutura não só de dominação, mas também de prestação de cuidados, onde um pequeno exército de cortesãos esfalfava-se dia e noite para atender a todas as necessidades físicas do soberano, e assim evitar que ele, na medida do humanamente possível, jamais deixasse de se considerar divino. Em todos esses casos, os vínculos entre violência e prestação de cuidados se estendiam tanto para baixo como para cima. Não poderíamos fazer melhor do que citar as palavras tornadas famosas pelo rei Jaime I da Inglaterra, em The True Law of Free Monarchies, a verdadeira lei das monarquias livres de 1598. Assim como o pai, por obrigação paterna, deve cuidar da alimentação, educação e governança virtuosa de seus filhos, ainda mais está o rei obrigado ao cuidado de todos seus súditos. Assim como a ira do pai e sua correção de qualquer ofensa cometida pelos filhos devem ser um castigo paterno temperado pela piedade, na medida em que resta a esperança de se emendarem, do mesmo modo deve agir o rei diante de qualquer vassalo que transgrida na mesma medida. Assim como a grande alegria do pai deve estar na busca do bem-estar dos filhos, rejubilando-se com sua felicidade, afligindo-se e condoendo-se de seus infortúnios, empenhando-se em sua segurança, do mesmo modo um bom príncipe deve pensar em seu povo. As torturas públicas na Europa do século XVII eram inesquecíveis, e medonhos espetáculos de dor e sofrimento que visavam transmitir uma mensagem a de que um sistema no qual os maridos podiam brutalizar as mulheres e os pais espancar as crianças constituía, no fim das contas, uma forma de amor. As torturas vendates, na mesma época, eram inesquecíveis e medonhos espetáculos de dor e sofrimento que visavam deixar claro que nenhuma forma de castigo físico jamais deveria ser adotada no interior de uma comunidade ou de um domicílio. A violência e a prestação de cuidados, no caso dos vendates, deviam ser completamente separados. A partir dessa perspectiva, podemos reconhecer as características próprias da tortura dos prisioneiros entre os vendates. Parece-nos que essa conexão, ou melhor, talvez essa confusão entre prestação de cuidados e dominação é crucial para a questão mais ampla relativa à perda de capacidade de nos recriarmos livremente ao recriarmos nossas relações com os outros. É fundamental, na verdade, para entendermos como ficamos aprisionados e por que hoje mal somos capazes de conceber que nosso passado ou nosso futuro como algo distinto de uma passagem de cárceres menores para outros maiores. Durante a escrita deste livro, procuramos alcançar certo equilíbrio. Seria algo intuitivo para um arqueólogo
ou o antropólogo, mergulhado em nosso tema, avaliar todas as concepções acadêmicas a respeito, por exemplo, de Stonehenge, da expansão de Uruk ou da organização social dos iroqueses, e explicar nossa predileção por determinada interpretação em detrimento de outras, ou propor uma explicação diferente. É assim que a busca da verdade costuma se dar na academia. Porém, se tivéssemos tentado delinear ou refutar todas as interpretações existentes do material que cobrimos, este livro teria de ser 2 ou 3 vezes mais longo, e provavelmente deixaria o leitor com a impressão de que os autores estão empenhados numa batalha incessante contra demônios, que, na verdade, mal passam de 5 centímetros de altura. Em vez disso, portanto, tentamos mapear aquilo que consideramos ter ocorrido de fato e apontar as falhas na argumentação de outros estudiosos apenas na medida em que pareciam refletir equívocos mais generalizados. Talvez o equívoco mais refratário que nos coube enfrentar seja aquele associado à escala. Ao que parece, tem-se como certo, em muitos campos acadêmicos ou outros, que as estruturas de dominação são o resultado inevitável do aumento demográfico por ordens de grandeza, ou seja, que existe necessariamente uma correspondência entre hierarquias sociais e espaciais. Incontáveis vezes somos confrontados com textos que partem do pressuposto de que, quanto maior e mais densamente povoado o agrupamento social, mais complexo é o sistema exigido para mantê-lo organizado. A complexidade, por sua vez, com frequência continua a ser vista como sinônimo de hierarquia, que, por sua vez, é usada como eufemismo para cadeias de comando. A origem do Estado, no sentido de que, assim que um grande número de pessoas decide viver num local ou empenhar-se num projeto comum, não há alternativa a não ser abrir mão da segunda liberdade, a de rejeitar ordens, e substituí-la por mecanismos legais que desembocam, por exemplo, no espancamento ou na prisão daqueles que não fazem o que lhes ordenam. Como vimos, nenhuma dessas suposições são indispensáveis para elaborar teorias, e a história não costuma confirmá-las. A antropóloga Carol Crumley, especialista na Europa na Idade do Ferro, vem ressaltando isso há anos. Os sistemas complexos não precisam se organizar de cima para baixo, seja no mundo natural ou no social. Nossa propensão a supor o contrário diz mais a nosso respeito do que sobre povos ou fenômenos que estamos estudando. Tampouco é ela a única a insistir nesse ponto. Porém, o mais comum é que tais observações caiam em ouvidos surdos. Provavelmente, chegou a hora de começarmos a prestar atenção, pois as exceções estão começando a superar as regras com enorme rapidez. Um exemplo são as cidades. Antes, supunha-se que o surgimento da vida urbana assinalasse algum tipo de portal histórico, cuja passagem implicava para todos a abdicação de suas liberdades fundamentais e a submissão ao governo de administradores impessoais, sacerdotes severos, monarcas paternalistas ou políticos guerreiros. Tudo isso apenas para evitar o caos. Contemplar a história humana através dessa lente não é afinal tão diferente do que adotar hoje a postura do rei Jaime, uma vez que o efeito geral é a apresentação da violência e da desigualdade da sociedade atual como tendo, de algum modo, surgido naturalmente de estruturas de administração racional e de cuidado paternalista. Estruturas concebidas para populações humanas que, espera-se que acreditemos, perderam de repente a capacidade de se organizar só porque superaram um certo limiar quantitativo. Essas concepções não só não têm nenhum fundamento firme na psicologia humana, como também são difíceis de conciliar com as evidências arqueológicas relativas ao surgimento das cidades em muitas partes do mundo. Como experimento cívicos em grande escala, muitas vezes desprovidos das características esperadas de hierarquia administrativa e governo autoritário. Não dispomos de terminologia adequada para essas cidades incipientes. Ao chamá-las de igualitárias, como vimos, abrimos um leque muito amplo,
pode implicar um parlamento urbano e projetos coordenados de habitação social, como em alguns núcleos urbanos pré-colombianos na América, ou agregados familiares autônomos que se organizam em bairros e assembleias cidadãs, como nos megassítios pré-históricos ao norte do Mar Negro, ou ainda pode implicar a introdução de uma noção explícita de igualdade com base em princípios de uniformidade e similaridade, como na Mesopotâmia na época de Uruk. Nenhuma dessas possibilidades é surpreendente se levarmos em conta o que precedeu tais cidades em cada região. Não se tratava, na verdade, de grupos rudimentares ou isolados, mas de redes abrangentes de sociedades, estendendo-se por diversos ecossistemas, com povos, plantas, animais, drogas, objetos de valor, canções e ideias que circulavam de maneira ininterrupta nas mais intrincadas formas. Embora as unidades individuais fossem restritas em termos demográficos, sobretudo em certas épocas do ano, costumavam se reorganizar em coalizões ou confederações informais. No mínimo, eram apenas o resultado lógico de nossa primeira liberdade, a de abandonarmos o nosso lar, sabendo que seremos bem recebidos e bem tratados e até valorizados em algum lugar remoto. No máximo, eram exemplos de anfictionia, na qual algum tipo de organização formal incumbia-se de cuidar e manter os locais sagrados. Marcel Mauss tinha razão ao argumentar que deveríamos reservar o termo civilização para essas grandes zonas de hospitalidade. Evidentemente, estamos acostumados a pensar em civilização como algo que surge em cidades, porém, munidos de novos conhecimentos, parece mais realista inverter a ordem das coisas e imaginar as primeiras cidades como uma dessas grandes confederações regionais comprimidas em áreas restritas. Claro que a monarquia, a aristocracias guerreiras ou outras formas de estratificação também poderiam prosperar em contextos urbanos, e muitas vezes o fizeram, com consequências dramáticas. Ainda assim, não foi de forma nenhuma a mera existência de grandes assentamentos humanos que ocasionou esses fenômenos, e muito menos os tornou inevitáveis. As origens dessas estruturas de dominação devem ser buscadas em outra parte. As aristocracias hereditárias tinham a mesma probabilidade de surgir entre grupos demograficamente restritos ou modestos, como as sociedades heróicas dos planaltos de Anatólia, que se formaram nas margens das primeiras cidades mesopotâmicas e com as quais mantinham amplas relações mercantis. Os indícios que temos do surgimento da monarquia como instituição permanente estão nessas sociedades e não nas cidades. Em outras regiões do mundo, houve populações urbanas que se aventuraram pelo caminho que conduzia à monarquia, mas acabaram por dar meia volta. Foi o caso de Teotihuacan, no Vale do México, onde a população da cidade, depois de construir as pirâmides do Sol e da Lua, desistiu desses projetos de glorificação e, em vez disso, lançou-se num prodigioso programa de habitação pública com a construção de aposentos multifamiliares para seus moradores. Em outras regiões, as primeiras cidades seguiram a trajetória oposta, partindo de conselhos de vizinhança e assembleias populares, e terminando sob o domínio de dinastias belicistas que, em seguida, tiveram de manter uma coexistência incômoda com as instituições de governo mais antigas. Algo semelhante ocorreu na Mesopotâmia durante o período dinástico inicial, após a época de Uruk. Mais uma vez, a convergência de sistemas de violência e sistemas de cuidado parece crucial. Os templos sumérios sempre organizaram sua existência econômica em torno da prestação de cuidados e da alimentação dos deuses, personificados em estátuas rodeadas por toda uma indústria e uma burocracia do bem-estar. De forma ainda mais essencial, esses templos eram instituições de caridade. Viúvas, órfãos, prófugos, expulsos de seus grupos familiares ou de outras redes de apoio ali buscavam refúgio.
Em Uruk, por exemplo, era o que ocorria no templo de Inanna, a deusa protetora da cidade que dava para o grande pátio onde se reunia a assembleia da cidade. Os primeiros reis guerreiros carismáticos se associaram a esses espaços literalmente instalando-se ao lado da moradia principal da divindade da cidade. Desse modo, os monarcas sumérios foram capazes de se inserir nos espaços institucionais antes reservados à prestação de cuidados aos deuses e, portanto, afastados do âmbito dos relacionamentos humanos comuns. E isso faz todo sentido, porque os reis, segundo um provérbio malgache, não têm parentes ou não deveriam ter, pois são governantes na mesma medida de todos seus súditos. Também os escravizados não têm parentes, pois foram apartados de todos os vínculos anteriores. Em ambos os casos, os únicos relacionamentos sociais reconhecidos são aqueles baseados no poder e na dominação. Em termos estruturais e contrapostos a quase todos os outros na sociedade, os reis e os escravizados, na prática, habitam o mesmo terreno. Diferem apenas nas extremidades do espectro de poder que ocupam uns e outros. Também sabemos que indivíduos carentes, abrigados nessas instituições religiosas, recebiam refeições regulares e trabalhavam nas terras e oficinas do templo. As primeiras fábricas, ou pelo menos as primeiras que aparecem na história, eram instituições beneficentes desse tipo, nas quais os burocratas do templo forneciam lã para que as mulheres fiassem e tecessem, supervisionavam a redistribuição dos produtos, quase sempre negociados com grupos das terras altas em troca da madeira, das pedras e dos metais que não se encontravam nos vales fluviais, e asseguravam a sobrevivência delas com rações rateadas de forma meticulosa. Tudo isso existia bem antes do surgimento dos reis. Como pessoas dedicadas aos deuses, essas mulheres deviam originalmente desfrutar de certa dignidade, ou mesmo de um status sagrado. Porém, já na época dos primeiros documentos escritos, a situação parece ter ficado bem mais complicada. A essa altura, entre os que trabalhavam nos templos sumérios, também havia prisioneiros de guerra igualmente desprovidos de apoio familiar. Com o tempo, e talvez em consequência disso, o status das mulheres e dos órfãos parece ter sido rebaixado, até que as instituições do templo passaram a se assemelhar um tanto aos asilos de indigentes da Inglaterra vitoriana. De que modo cabe indagar aqui, o aviltamento das mulheres que labutavam nos templos afetou o status das mulheres em geral? No mínimo, deve ter tornado mais atemorizante a perspectiva de escapar de situações domésticas abusivas. A perda da primeira liberdade significou cada vez mais também a perda da segunda, e a perda da segunda liberdade implicava o cancelamento da terceira. Se uma mulher nessa situação tentasse criar um novo culto, um novo templo, uma nova concepção de relações sociais, seria logo vista como uma subversiva, uma revolucionária, e se atraísse seguidores, corria o risco de ser confrontada por uma força militar. Tudo isso traz à baila outra questão, esse nexo recém-estabelecido entre a violência no âmbito externo e a prestação de cuidados no interno, entre as relações humanas mais impessoais e as mais íntimas, assinala o ponto em que tudo começa a degringolar? Trata-se de um exemplo de como as relações antes maleáveis e negociáveis acabaram fixadas em seu lugar? Um exemplo, em suma, de como ficamos aprisionados? Se há uma história a ser contada, uma questão que deveríamos colocar à história humana, em vez de a origem da desigualdade social, é exatamente esta: como ficamos presos a uma única forma de realidade social e como as relações, baseadas em última análise na violência e na dominação, acabaram normalizadas no âmbito dessa realidade? Talvez aquele que chegou mais perto de discutir essa questão no século XX tenha sido o antropólogo e poeta Franz Steiner, falecido em 1952, após uma vida fascinante mais trágica. Brilhante polígrafo, nascido numa família judia na Boêmia,
Mais tarde, Steiner viveu com uma família árabe em Jerusalém até ser expulso pelas autoridades britânicas. Realizou pesquisa de campo nos Cárpatos e, por 2 vezes, viu-se forçado pelos nazistas a fugir do continente europeu, terminando sua carreira, ironicamente, no sul da Inglaterra. Quase todos seus parentes mais próximos foram mortos em Auschwitz. Segundo a lenda, após concluir uma monumental tese de doutorado com cerca de 800 páginas sobre sociologia comparativa da escravidão, ele a perdeu quando uma mala repleta de rascunhos e notas foi roubada num trem. Steiner era amigo e rival romântico de Elias Canetti, outro judeu exilado em Oxford e pretendente bem-sucedido à mão da romancista Iris Murdoch. No entanto, 2 dias depois de ela ter aceitado sua proposta de casamento, ele morreu de um ataque cardíaco com apenas 43 anos de idade. Uma versão mais breve dessa tese de doutorado sobreviveu e tem como foco o que Steiner chama de instituições pré-servis. De forma um tanto comovente, dada sua história de vida, trata-se de um estudo sobre o que ocorre em diferentes situações culturais e históricas com pessoas desarraigadas, aqueles expulsos de seus clãs por causa de uma dívida ou transgressão, degredados, criminosos e fugitivos. A tese pode ser lida como uma história do modo pelo qual os refugiados, como o autor, são a princípio acolhidos e tratados quase como se fossem seres sagrados, e depois, pouco a pouco, degradados e explorados de novo, de forma bem semelhante às mulheres que trabalhavam nas fábricas dos templos sumérios. Em suma, a história contada por Steiner trata precisamente do colapso daquela que chamamos de primeira liberdade fundamental, a de se mudar e de se estabelecer em outro lugar, e de como isso preparou o caminho para a perda da segunda liberdade, a de desobedecer a ordens. Também nos conduz de volta a um ponto já ressaltado sobre a progressiva divisão do universo social humano em unidades cada vez menores, começando pelo aparecimento de áreas de cultura, uma obsessão dos etnólogos da tradição centro-europeia, na qual Steiner se formara. O que se passa, indaga Steiner, quando há uma erosão de expectativas que tornam possível a liberdade de ir e vir, ou seja, das regras de hospitalidade, de asilo, de civilidade e de abrigo? Porque tantas vezes isso parece catalisar situações nas quais algumas pessoas passam a exercer um poder arbitrário sobre outras? Steiner faz um meticuloso exame de casos que incluíam os Huitotos na Amazônia, os Safuãs na África Oriental e os Luxais no Tibete e na Birmânia. Ao longo do caminho, ele propõe uma resposta possível à questão que tanto intrigara Robert Louis e mais tarde Pierre Clastres. Se as sociedades sem Estado conseguem se organizar a fim de que os chefes não exerçam poder despótico, então afinal por que surgiram as formas de mando de cima para baixo? Como se viu, tanto Louis como Clastres chegaram à mesma conclusão. Deve ter sido resultado de uma revelação religiosa. Steiner propôs uma explicação alternativa. Talvez, sugeriu ele, tudo isso tenha começado com a caridade. Nas sociedades amazônicas não há apenas os órfãos, mas também as viúvas, os insanos, os incapacitados e os deformados, caso não contassem com ninguém para cuidar deles, tinham permissão para morar na casa do chefe, onde participavam das refeições comunitárias. A eles, ocasionalmente, se acrescentavam prisioneiros de guerra, sobretudo crianças capturadas em ataques de surpresa. Entre os safuás ou luxais, os fugitivos, os devedores, os criminosos ou outros que necessitavam de proteção tinham o mesmo status daquele rendidos no campo de batalha. Todos se tornavam membros do séquito do chefe e os homens jovens muitas vezes desempenhavam um papel semelhante ao da polícia. Era variável à medida do poder que o chefe exercia de fato sobre os membros de sua casa. Steiner usa o termo potestas do direito romano, que denota, entre outras coisas, o poder de mando arbitrário de um pai sobre seus dependentes e sua propriedade.
em função da facilidade com que podiam fugir e buscar refúgio em outras partes, ou ao menos para manter vínculos com parentes, clãs ou forasteiros dispostos a apoiá-los, e em que medida esses capangas faziam cumprir as vontades do chefe também era algo variável, ainda que o mero potencial fosse relevante. Em todos esses casos, o processo de concessão de refúgio em geral acarretava mudanças nos arranjos domésticos básicos, sobretudo quando eram incorporadas mulheres cativas, reforçando ainda mais a potestas dos patriarcas. Nota-se um pouco dessa lógica em quase todas as cortes reais documentadas na história, que invariavelmente atraíam indivíduos tidos como anômalos ou desarraigados. Não parece ter havido nenhuma região, desde a China até os Andes, em que as sociedades cortesãs não abrigassem indivíduos obviamente peculiares, tampouco monarcas que não alegassem também ser protetores das viúvas e dos órfãos. Poderíamos, sem dificuldade, imaginar algo semelhante ocorrendo já em certas comunidades de caçadores-coletores na pré-história. Os indivíduos com anomalias físicas enterrados em sepulturas rebuscadas na última era glacial também devem ter sido alvo de muitos cuidados quando vivos. Sem dúvida, existem sequências de desenvolvimento vinculando essas práticas às cortes reais posteriores, e tivemos vislumbres disso, como no Egito pré-dinástico, mesmo que ainda sejamos incapazes de reconstruir a maioria desses elos. Ainda que Steiner não tenha trazido a questão para o primeiro plano, suas observações são diretamente relevantes para os debates sobre a origem do patriarcado. Há tempos, as antropólogas feministas argumentam em favor de uma conexão entre a violência no âmbito externo, preponderantemente masculina, e a transformação do status doméstico da mulher. Em termos arqueológicos e históricos, estamos apenas começando a reunir material suficiente para o entendimento inicial do funcionamento efetivo desse processo. A pesquisa que culminou na escrita deste livro começou quase uma década atrás, basicamente como uma forma de brincadeira. No princípio, nós nos lançamos a isso. Cabe reconhecer no espírito de ligeiro desvio de nossas responsabilidades acadêmicas mais sérias. Acima de tudo, estávamos curiosos para ver como as novas evidências arqueológicas que se acumularam nas últimas 3 décadas poderiam modificar nossas concepções dos primórdios da história humana, sobretudo os aspectos associados às discussões sobre a origem da desigualdade social. Não demorou, contudo, para se tornar óbvia a potencial relevância do que estávamos empreendendo, pois quase ninguém mais em nossas disciplinas parece dedicado a esse trabalho de síntese. Com frequência, ficamos surpresos ao buscar em vão por livros que supunhamos existir, mas que na verdade nem sequer haviam sido escritos. Por exemplo, compêndios das cidades primitivas desprovidas de governos de cima para baixo, ou relatos do processo democrático de tomada de decisão, na África ou na América, ou ainda comparações do que designamos como sociedades heróicas. São enormes lacunas na literatura. No final, concluímos que essa relutância em sintetizar não se devia apenas a uma reticência por parte de pesquisadores muito especializados, embora seja um fator importante. Em certa medida, trava-se apenas da inexistência de uma linguagem apropriada. Como, por exemplo, nos referimos a uma cidade desprovida de estruturas de governo de cima para baixo? No momento, ainda não há um termo de aceitação geral. Nos arriscaríamos a chamar isso de democracia ou república? Essas palavras, assim como civilização, são tão modo carregadas em termos históricos que, em sua maioria, os arqueólogos e antropólogos recuam instintivamente diante delas, ao passo que os historiadores tendem a restringir seu uso ao continente europeu. Seria então o caso de chamá-la de cidade igualitária? Provavelmente não, pois o uso desse termo implica o ônus de provar que a cidade era de fato igualitária, o que significa, na prática, demonstrar que nenhum elemento de desigualdade estrutural estava presente em qualquer aspecto da vida de seus habitantes, incluindo grupos familiares e arranjos religiosos,
dada a raridade ou mesmo a inexistência de tais evidências. Seria inevitável a conclusão de que, afinal, essas cidades não tinham nada de igualitárias. Pela mesma lógica, seria possível concluir facilmente que não existem de fato sociedades igualitárias, talvez com exceção de minúsculos bandos de forrageadores. Na verdade, é bem isso que argumentam muitos pesquisadores no campo da antropologia evolutiva. Em última análise, porém, o resultado desse tipo de pensamento é a classificação indiferenciada de todas as cidades não igualitárias, ou mesmo de todas as sociedades não igualitárias, o que é um pouco como dizer que não existe diferença significativa entre uma comunidade hippie e uma gangue de motociclistas, pois nenhuma delas é completamente não violenta. Tudo que se consegue com isso, no final, é nos deixar sem palavras quando confrontados por aspectos importantes da história humana. Ficamos estranhamente mudos diante de qualquer tipo de evidência de que os seres humanos fizeram outra coisa além de correrem para seus grilhões. Ao vislumbrar uma transformação completa nas evidências do passado, decidimos adotar uma abordagem inversa. Isso implicou, na prática, a inversão de muitas polaridades. Significou abandonar a linguagem da igualdade e desigualdade, a menos que houvesse comprovação explícita de que ideologias de igualdade social de fato existiam em cada caso. Significou indagar, por exemplo, o que acontece quando atribuímos importância aos 5.000 anos nos quais a domesticação dos cereais não levou ao surgimento de aristocracias desregradas, exércitos permanentes ou servidão por dívida, em vez dos outros 5.000 anos em que a agricultura levou ao aparecimento dessas coisas. O que acontece se tratarmos a rejeição da vida urbana ou da escravidão em certos momentos e locais como algo tão significativo quanto o surgimento desses mesmos fenômenos em outras épocas e locais? Ao longo desse processo, inúmeras vezes fomos surpreendidos. Nunca teríamos imaginado, por exemplo, que a escravidão muito provavelmente foi abolida várias vezes na história e em vários lugares, e que é bastante provável que o mesmo tenha ocorrido com a guerra. Obviamente, essas abolições quase nunca foram definitivas. Mesmo assim, os períodos em que existiram sociedades livres ou quase livres não são nada insignificantes. Na realidade, se excluirmos a Idade do Ferro na Eurásia, o que fizemos aqui, representam de longe a maior parte da experiência social humana. Há entre os teóricos sociais uma propensão a escrever sobre o passado como se tudo o que ocorreu pudesse ter sido previsto de antemão. Isso é um tanto desonesto, uma vez que todos sabemos que quase sempre nos equivocamos ao tentar prever o futuro, algo que vale tanto para os teóricos sociais como para qualquer pessoa. A despeito disso, não é fácil resistir à tentação de escrever e pensar como se o estado atual do mundo, neste início de século XXI, fosse o resultado inevitável dos últimos 10.000 anos de história, quando na verdade não fazemos ideia de como será o mundo em 2075, quanto mais em 2150. Quem sabe? Talvez se nossa espécie sobreviver e um dia pudermos olhar para trás nesse futuro, ainda desconhecido, aspectos do passado remoto que hoje parecem anômalos, como, por exemplo, burocracias que funcionam em escala comunitária, cidades governadas por conselhos de vizinhança, sistemas de governo nos quais as mulheres ocupam a maioria das posições formais ou formas de manejo da terra, baseadas na prestação de cuidados e não na propriedade e na exploração, vão aparecer como as rupturas de fato significativas e as grandes pirâmides ou estátuas de pedra apenas como curiosidades históricas. Como seria se adotássemos agora essa abordagem e considerássemos, por exemplo, a creta minoica ou a esfera de interação Hopewell não como desvios aleatórios numa estrada que leva inexoravelmente aos estados e aos impérios, mas como possibilidades alternativas, caminhos que poderiam ter sido erguidos? No fim das contas, tudo isso existiu de fato, mesmo que nossa maneira habitual de olhar para o passado pareça concebida para situar esses fenômenos nas margens e não no centro. Por isso,
Grande parte deste livro foi pensada para recalibrar essas escalas e nos lembrar que as pessoas efetivamente viveram dessas maneiras, às vezes por muitos séculos e até durante milênios. Em certos aspectos, essa perspectiva talvez seja ainda mais trágica do que a nossa narrativa tradicional da civilização como a inevitável expulsão do paraíso. Significa que poderíamos ter vivido de acordo com concepções radicalmente diferentes da sociedade humana. Significa que a escravidão em massa, o genocídio, os campos de concentração e até mesmo o patriarcado e os regimes de trabalho assalariado jamais teriam de ocorrer. Porém, de outro lado, também sugere que, mesmo hoje, as possibilidades de intervenção humana são muito maiores do que tendemos a considerar. Iniciamos este livro com uma citação que menciona a noção grega de kairos, como um daqueles momentos ocasionais na história de uma sociedade em que seus quadros de referência sofrem uma mudança, uma metamorfose dos princípios e dos símbolos fundamentais, quando se confundem as linhas divisórias entre o mito e a história, a ciência e a magia, e em que, portanto, uma mudança genuína é possível. Os filósofos, por vezes, preferem falar do evento como uma revolução política, uma descoberta científica, uma obra artística magistral, ou seja, uma ruptura que leva aspectos da realidade antes inimagináveis, mas que, depois disso, não podem mais ser ignorados. Neste caso, kairos é essa espécie de temporalidade na qual há uma propensão para a ocorrência desses eventos. Ao redor do mundo, as sociedades parecem estar se aproximando desse ponto crítico. Isso vale sobretudo para aquelas que, desde a Primeira Guerra Mundial, adquiriram o hábito de se intitularem ocidentais. De um lado, rupturas fundamentais das ciências físicas ou na expressão artística já não mais ocorrem com a regularidade esperada desde final do século XIX e início do século XX. Porém, ao mesmo tempo, nossos recursos científicos para a compreensão do passado, e não só da nossa espécie, mas de nosso planeta, avançaram com rapidez vertiginosa. Em 2020, os cientistas não estão entrando em contato como poderiam esperar os leitores de ficção científica de meados do século XX, com civilizações alienígenas em sistemas estelares remotos. No entanto, estão encontrando formas de sociedades radicalmente diferentes bem debaixo de seus pés, algumas esquecidas e recém-descobertas, outras mais familiares, porém agora entendidas de novas formas. Aperfeiçoando os métodos científicos para o conhecimento de nosso passado, acabamos por expor a subestrutura mítica das ciências sociais e dispersamos, como camundongos, aqueles axiomas que antes pareciam inexpugnáveis, os pontos estáveis em função dos quais se ordena o conhecimento sobre nós mesmos. Qual é o propósito de todos esses novos conhecimentos se não remodelarem as concepções que temos de nós mesmos e do que ainda podemos nos tornar? Se, em outras palavras, não redescobrirmos o sentido da nossa terceira liberdade fundamental, a liberdade de criarmos formas novas e diferentes de realidade social, o mito em si não é o problema aqui. Não deve ser confundido com ciência pueril ou de baixa qualidade. Assim como todas as sociedades têm suas ciências, todas também têm seus mitos. O mito é o modo como as sociedades humanas conferem estrutura e sentido à experiência. Porém, as estruturas míticas mais amplas da história a que recorremos nos últimos séculos simplesmente deixaram de funcionar. Não há mais como serem reconciliadas com as evidências disponíveis. E as estruturas, os sentidos que promovem são toscos, desgastados e politicamente desastrosos. Sem dúvida, pelo menos por algum tempo, pouco vai mudar. Campos inteiros de conhecimento, para não mencionar
Cátedras e departamentos universitários, publicações científicas prestigiosas, bolsas de pesquisa, bibliotecas, bancos de dados, currículos escolares e assemelhados foram concebidos e adaptados às velhas estruturas e às velhas questões. Max Planck comentou certa vez que as novas verdades científicas não substituem as antigas pelo fato de convencerem os cientistas de que estavam equivocados, e sim porque os proponentes da teoria mais antiga acabam morrendo, e as gerações seguintes passam a considerar familiares e até óbvias as novas teorias e as novas verdades. Nós somos otimistas e nos agrada pensar que não vai demorar muito para isso acontecer. Na verdade, já demos o primeiro passo. Hoje podemos ver com mais clareza o que acontece quando, por exemplo, um estudo rigoroso em todos os outros aspectos parte do pressuposto irrefletido de que existiu uma forma original de sociedade humana, que sua natureza era basicamente boa ou ruim, que houve uma época anterior à desigualdade e à consciência política, que algo ocorreu para mudar tudo isso, que a civilização e a complexidade sempre existem em detrimento das liberdades humanas, que, embora seja natural em pequenos grupos, a democracia participativa é impossível de ser ampliada até a escala de uma cidade ou de um Estado-nação. Agora, sabemos que estamos diante de mitos.